E aí, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube, eu sou o Breno e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre Marcelo Henrique Câmara. Para quem não conhece, ele é um jovem católico lá do estado de São Paulo e que desde 2020 está com um processo de beatificação e canonização aberto. Então, para quem não conhece, vou contar nesse vídeo aqui um pouquinho da história dele. Vocês vão ver que é simplesmente fascinante. E se esse tipo de conteúdo te interessa, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal, porque quando eu soltar novos conteúdos, você já fica por dentro. Então é isso, bora pro vídeo. Marcelo nasceu em 28 de junho de 1979, numa família bem especial. A bisavó dele era extremamente devota de Nossa Senhora de Aparecida, e foi ela que mostrou para o Marcelo as primeiras imagens de santos, e ele sempre carregou isso muito firme na vida dele, esse exemplo, essa inspiração nos grandes santos do passado. Marcelo é filho de um militar chamado Júlio Carlos e de uma professora chamada Leatriz. O nome é meio estranho, mas enfim. Essa gente inventa cada coisa. Com o pai, ele aprendeu regras de conduta e disciplina que fizeram de Marcelo um menino impecável. Já a mãe, que era professora, cuidou mais diretamente da educação do menino, que era simplesmente excelente. E foi nessa família, com o pai militar, a mãe professora e a bisavó devota, que por volta ali dos seus 6 anos de idade, Marcelo começou a demonstrar interesse por assuntos como política, bem-estar, liderança. Não é lá uma coisa muito comum de encontrar nos primeiros 6 anos. E com essa base toda, aos poucos o Marcelo foi se mostrando uma pessoa extremamente responsável, extremamente virtuoso, uma verdadeira liderança. E isso foi algo constante ao longo de toda a vida do Marcelo. Em 1989, os pais do Marcelo se divorciaram. E nesse processo difícil, essa coisa complicada, né, que é o divórcio, o Marcelo demonstrou uma força muito grande, ou seja, mostrando ali um amadurecimento, uma responsabilidade que era própria do caráter dele. Por conta disso, Marcelo e o irmão mais novo, que se chamava Murilo, foram morar com a mãe, e nessa época aí, né, por volta dos 10 anos, a preocupação do Marcelo era como poder ajudar a mãe dele. Como é que ele ia organizar as finanças, como é que ele ia zelar pelo bem-estar dele, da família. Então eram essas as preocupações do menino de 10 anos, mostrando aí realmente o amadurecimento dele, a responsabilidade dele. Enfim, Marcelo é uma pessoa incrível. É verdade. Ele continuou mantendo contato com o pai, que ficava incentivando ele a sempre participar da missa aos domingos, ou seja, mesmo com todo aquele momento difícil para aquela família, passando por um divórcio, eles sempre tiveram ali certo que se tem uma coisa que a gente não pode abandonar é a Santa Missa. 2 anos depois, em 91, Marcelo está aí com seus 12 anos de idade, ele recebe a sua primeira Eucaristia, dando seguimento aí à sua vida cristã. E na escola, Marcelo, como era de se esperar, era um menino simplesmente notável. Ele sempre ia bem nas provas, ele sempre se destacava, e isso levou ele a ser chamado a ser orador da turma do ensino médio, ou seja, fazer aquele discurso no final, bonito, aquela coisa empompada. Uau! Mas ele acabou não fazendo isso porque ele se machucou na partida de futebol. E essa dedicação total aos estudos fizeram com que Marcelo fosse aprovado para o curso de Direito na Universidade Federal de Santa Catarina, sendo que ele passou na primeira tentativa e ficou entre os primeiros colocados. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Isso foi no ano de 1997. Em 2002, quando terminou o curso, ou seja, 5 anos aí de faculdade, Marcelo foi novamente convidado a ser orador da turma, e dessa vez ele conseguiu. Nice! E assim que terminou a graduação, Marcelo foi direto para o mestrado, sendo novamente destaque. Além do estudo, Marcelo trabalhou muito. Na época da faculdade aí, ele chegou a estagiar lá na Procuradoria do Estado de Santa Catarina, também entrando aí através de um concurso, uma prova que o pessoal faz para poder ingressar lá. E mesmo com todo o trabalho, com todo o estudo, Marcelo nunca deixou a religião de lado. E durante a faculdade ele participou do movimento de Emaús, lá em Florianópolis, onde ele crismou e foi orientado por Monsenhor Francisco de Sales Bianchini, acho que é esse o nome, que na época era o diretor espiritual dos jovens universitários. E essa experiência dentro do movimento de Emaús mudou completamente a vida de Marcelo, porque ali ele recebeu o sacramento da confirmação, ou crisma, né, para algumas pessoas, e ele teve um encontro real, um encontro vívido com Nosso Senhor Jesus Cristo, e aquela ali foi uma experiência completamente transformadora. Dali em diante, Marcelo só teria um propósito: tudo o que ele fizesse daquele ponto em diante seria para honrar aquele que primeiro nos amou, o Cristo. Do trabalho à vida do estudo, tudo na nossa vida tem que ter como centro a figura de Cristo. Marcelo é mais um dos exemplos daquelas pessoas que, além da inteligência muito grande, né, mantém viva também a chama da fé. E essa participação em Emaús foi tão grande que ele chegou a ser presidente do grupo por bastante tempo. Das antigas já. E aquele espírito de liderança fez com que Marcelo participasse de muitos grupos católicos da região. Ele participou de palestras, obviamente como palestrante. Não me diga! Ele participou de programas de rádio. Enfim, ele é uma pessoa muito ativa. E no ano 2000, na paróquia perto da sua casa, a Sagrado Coração de Jesus, Marcelo foi chamado para ser ministro da Eucaristia. Ele também foi catequista
e ajudava na organização da própria paróquia, sendo que ele chegou a ser um dos coordenadores. Essa profunda vocação pela vida de estudos e pela vida de oração também, pela sua religião, fez com que Marcelo se tornasse um autodidata formidável. Ele dominava assuntos comuns, do dia a dia, como direito, economia, mas muita coisa também relacionada à igreja, sendo que ele chegou a defender abertamente a sua fé na universidade. Quando ele via que a igreja estava sendo atacada, ele sempre via com argumento falando: mas espera, você já pensou por esse lado? Você conhece isso, aquilo, outro? Sempre defendendo a fé, mas com muito respeito e mostrando uma capacidade fora do comum. E como se não bastasse tudo, Marcelo era um jovem bem apresentado. Bonito! E durante um tempo, ele namorou uma jovem. Eles tiveram um namoro muito respeitoso, muito casto, mas infelizmente não deu muito certo. Ali a conexão de temperamentos não rolou. E eles terminaram o relacionamento. E detalhe, para terminar esse namoro, ele entregou um buquê de flores para a moça, mostrando ali um grande respeito por ela, mesmo não tendo dado certo. Marcelo tinha um coração muito simples com relação às mulheres. Ele sempre tratava elas com muito respeito, com muita dignidade, que é própria das mulheres. Ele enxergava na figura feminina uma parte muito bonita da criação de Deus. E no meio desse contexto todo, do fim do namoro, do estudo, ele pensou em ser padre, mas por fim ele decidiu ser um leigo consagrado. Ele seguiria a carreira como professor ou, quem sabe, um procurador. Ainda no ano 2000, um amigo chamou Marcelo para participar de uma palestra de um membro do Opus Dei, naquela obra fundada por São José Maria Escrivá. Aos poucos, Marcelo foi participando de alguns encontros, até que em 2003 a Opus Dei finalmente se instalou em Florianópolis e Marcelo participou cada vez mais daquele movimento. A Opus Dei trabalhava diretamente com jovens profissionais, estudantes, enfim, oferecendo aconselhamento e direção espiritual para eles. E no meio disso tudo, do trabalho, do estudo, Marcelo se dedicou bastante a conhecer a obra fundada por São José Maria e o próprio São José Maria. Ele leu várias biografias sobre o santo, leu as obras que São José Maria escreveu, enfim, coisa que é acessível pra gente também. Então, se quiser procurar, vale muito a pena, porque é muito bom. Marcelo viveu na prática aquele ideal que São José Maria tanto falava, de você viver a realidade da família, do trabalho, do estudo, enfim, toda a sua vida consagrada a Deus, ou seja, você transformar tudo aquilo que você tem na sua vida no encontro pessoal com Deus. E ele sabia que devia fazer isso não por vaidade própria, porque eu sou muito bom, que não sei o quê. Eu sou o melhor. Não é para isso, mas para você poder servir melhor aos outros, porque esse é o ideal pregado por São José Maria Escrivá. Entre 2003 e 2004, Marcelo trabalhou como professor de Direito e Economia, duas áreas bem difíceis, mas que ele dominava igualmente. Marcelo trabalhou em duas instituições como professor: o Instituto de Ensino Superior da Grande Florianópolis, ou IES, e a Faculdade de Santa Catarina, a FASC. Marcelo era uma pessoa impressionante, não apenas pela inteligência, mas pela bondade com que ele tratava os outros. Ele não se importava de perder tempo com os outros. Ele transformava tudo isso no encontro pessoal com Deus, assim como ele aprendeu ao longo da sua vida. Sempre muito receptivo, ele sempre tinha ali um conselho, uma palavra amiga para dar para a pessoa. Enfim, uma pessoa muito prestativa. Além, óbvio, da belíssima fé católica que ele tinha. E a partir de 2004, Marcelo entra na fase mais difícil da sua vida, quando ele perde, subitamente, os movimentos da perna, chegando a ser internado no hospital. Ele chegou a ser diagnosticado com linfoma, uma espécie de câncer que atacou principalmente o seu tórax. A partir dali, começaria uma longa jornada de exames, tratamentos, quimioterapia, radioterapia, enfim, tudo envolvendo essa doença terrível. A família, os amigos, o pessoal que ele encontrou ao longo de sua vida, todo mundo acompanhou esse processo do Marcelo, e uma coisa chamava muita atenção. Mesmo com toda a dor, mesmo com toda a dificuldade, Marcelo sempre manteve o sorriso no rosto e a confiança em Deus, fortalecendo ainda mais a sua fé nesse momento tão difícil. Em novembro de 2007, ele foi diagnosticado com leucemia. E em todo esse processo da doença, ele foi acompanhado de perto pelos sacerdotes da Opus Dei. E como Marcelo tinha o hábito da comunhão frequente, ou seja, receber a Santa Eucaristia várias vezes, o pessoal do Opus Dei chegou a celebrar algumas missas ali no quarto onde Marcelo estava. E numa dessas missas, o Marcelo teria feito um pedido. Ele queria unir todo o seu sacrifício, ou seja, toda a dor que ele estava passando, todo aquele momento difícil. Ele queria pegar isso e unir as dores de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem visitava o quarto do Marcelo ficava completamente impressionado pela serenidade, pela calma, pela tranquilidade que ele mantinha em meio a tudo aquilo ali. Isso chamou tanta atenção que o hospital se viu forçado a fazer uma coisa. Eles começaram a pedir para que as pessoas parassem de visitar Marcelo, pela quantidade de pessoas que apareciam no hospital todos os dias. Sem nunca perder a esperança, Marcelo questionava os médicos, falava sobre o tratamento, pedia para anteciparem algumas coisas. Enfim, ele mantinha firme a sua esperança. Ao mesmo tempo, ele dizia para sua mãe
para ficar tranquila, porque se ele passasse para o outro lado, seria melhor do que aqui. E uma das frases mais bonitas do Marcelo é a seguinte: se fico nesta vida, é pela misericórdia de Deus. Se vou para a vida eterna, também é pela misericórdia de Deus. Ele não deixou o sofrimento e a dor abalar a sua confiança. Ele sabia transformar tudo isso no encontro pessoal com Deus, assim como ele disse lá atrás. E mesmo doente, mostrando aí uma grande força, um grande vigor, ele continuou a trabalhar e a estudar. Em 2005, de cadeira de rodas, ele palestrou sobre a Eucaristia e sobre o amor de Deus no Santíssimo Sacramento. Em 2006, ele passou a fazer parte oficialmente do Opus Dei, sendo aí um dos seus responsáveis, um dos seus coordenadores, vivendo aí realmente na prática o que é um leigo consagrado. Essa certeza de poder servir a Deus através do trabalho profissional fez com que Marcelo fizesse uma coisa. Mesmo doente, ele enfrentaria o concurso para a Procuradoria do Estado de São Paulo, sendo membro aí do Ministério Público. E no dia 20 de março de 2007, ele assumiu o cargo como procurador. E mesmo aqui ele teve mais uma dificuldade. Por conta da doença, a banca que avaliou a nomeação dele ficou em dúvida se aprovava ou não, por conta da dificuldade toda envolvendo. E depois de muito deliberarem, de muita discussão, por fim liberaram o Marcelo e ele pôde assumir o cargo que ele estudou tanto tempo. Mas, infelizmente, por conta da doença, por conta do tratamento, Marcelo pôde trabalhar como procurador por apenas 90 dias. Mas ele fez muita coisa nesse tempo. Mesmo nessas condições, ele dava o seu máximo. Ele trabalhava muito além do exigido, ou seja, trabalhando mais horas que o necessário, com mais empenho do que normalmente se esperaria de uma pessoa naquele cargo, e sem deixar de lado a consideração pelas pessoas. Inclusive aqui a gente tem um caso muito interessante. Houve um caso que o Marcelo atuou como procurador, que ele conseguiu a condenação da pessoa, ou seja, havia ali uma pessoa que tinha cometido um delito e o Marcelo conseguiu com que essa pessoa fosse condenada, ou seja, exigiu com justiça que aquela pessoa reparasse o dano que ela tinha causado. Mas assim que conseguiu a condenação, Marcelo se dirigiu a essa pessoa e deu alguns conselhos a ela. Ele falou para aquela pessoa que ela usasse o tempo, fosse ficar presa, para repensar a sua vida, para fazer uma reflexão sobre os atos que tinha praticado até aqui e que procurasse a Deus. Marcelo se preocupava com o bem dos outros, muito mais do que com seus erros. Sem diminuir a responsabilidade dos atos daquela pessoa e pedindo justiça, Marcelo sabia oferecer uma segunda oportunidade. Um gesto tão bonito que só foi espalhado depois que o Marcelo morreu, porque em vida ele pediu para que não contassem a história, para que não espalhassem. É uma característica comum dos santos. Alguns fazem isso. Muitos deles fazem algo assim bem chamativo, mas preferem esconder. E só depois que o santo morre que a gente fica sabendo dessas coisas. O senhor não conta pra ninguém? Não, Kiko. Eu também não. Em tudo que o Marcelo fazia, ele procurava a perfeição, porque ele sabia que esse esforço, essa vontade de querer fazer tudo corretamente e pensando em agradar a Deus, era algo desejável por Nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo com toda a dor, toda a dificuldade que ele passou, ele sempre se manteve firme na vida de oração, na meditação, na penitência, na vida de estudos e sem deixar de lado a confissão. Em fevereiro de 2008 veio a última internação e em 20 de março, exatamente um ano após ser nomeado procurador, Marcelo faleceu numa quinta-feira santa. E na missa do sétimo dia, Monsenhor Bianchini, aquele que tinha sido um dos seus diretores, uma das pessoas que aconselhou Marcelo, pediu para que as pessoas ali na missa não rezassem pelo Marcelo, mas pedissem a sua intercessão, porque verdadeiramente era um santo. E existem muitos relatos de milagres e graças alcançados pela intercessão do Marcelo. E se você quiser saber um pouco mais dessa história, eu posso ir atrás e mostrar aqui no próximo vídeo. Então me diz nos comentários se você vai querer ver isso. Em 2009, ou seja, um ano depois da sua morte, ele foi homenageado pelos alunos da última turma que ele ensinou, lá naquelas faculdades que eu mencionei. Em 2020, foi inaugurado o processo de beatificação e canonização de Marcelo Henrique Câmara. Lá no dia, 1.500 pessoas acompanharam toda a sessão que instaurou o processo. No final da Santa Missa, os restos mortais do Marcelo foram levados para o Santuário do Sagrado Coração de Jesus, lá em Florianópolis. E a gente espera que ele seja beatificado e canonizado. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou ou se quiser fazer uma crítica, um comentário, deixa aí embaixo que eu vou dar uma olhadinha. E é isso. Até o próximo vídeo.